Fala pessoal, eu sou o Bruno Gaspar, você já me conhece porque vocês estão no meu canal. Quem não tá, tem que me seguir, segue a gente aí. Eu tô com o Renan. O Renan, ele é o líder de investimentos para fintech e insurtech aqui na Plug and Play. E eu faço a mesma coisa, só que para o setor agro. E como muita gente está me perguntando o que é o investidor anjo, como que faz investimento, depois do investidor anjo, o que acontece com a Series, né, que a gente chama de Series A, Series B, como tudo isso funciona, a gente vai fazer dentro de uma série de episódios que a gente vai gravar para mostrar para vocês esse conteúdo, passar para vocês esse conteúdo, tá? O primeiro ponto aqui que a gente vai falar é sobre investidor anjo. Então eu trouxe o Renan, que é a pessoa que mais entende de números de investimento, para explicar um pouco para vocês isso, e eu vou dar uma contextualizada do que é o investidor anjo, tá? Então se você tá com sua empresa, tá com sua startup, tá começando agora, qual que é a primeira coisa que você tem que avaliar? Primeiro ponto, na hora de falar com a gente, quando vocês ligam pra gente e começam a trazer a ideia, a primeira coisa que a gente olha é o problema. Qual o problema que vocês querem solucionar? Esse problema, ele realmente é um problema real? Então esse é o passo 1. Você contextualiza para nós o problema. Passo 2. Qual a solução que você está trazendo? Então, para esse problema, que tipo de solução que você está querendo dar? Tá? E o passo número 3, que a gente avalia, não só como anjo investidor, mas como venture capital também, é se dentro dessa solução e desse problema, há alguma maneira de você monetizar isso. Nós, como investidores, nós temos o papel, não só como investidor anjo, mas como investidor de cheques maiores, de avaliar todos esses 3 itens e mais alguns, mas eu diria que esses são os principais, e falar o seguinte: eu dou ou não um dinheiro para que você possa investir na sua empresa e fazer a sua empresa ganhar uma certa atração. Então o investidor anjo, como a palavra diz, ele é um anjo que cai na vida do cara que está lá. Então a gente cai lá com um cheque que varia aí de 200, 300 mil, batendo até quase 1 milhão, tá? Então dependendo de como for o modelo de negócio, o anjo ele pode chegar a beirar 1 milhão. E aí a gente analisa, dentro disso que você está me mostrando, faz sentido eu dar esse dinheiro em troca de um percentual da sua empresa ou não? Tá? Então esse é o papel do anjo. Antes do anjo, o que a gente quer ver é se você tem um protótipo, se você já tem um produto que está sendo testado, aí o Renan vai entrar um pouco no mérito de como isso é feito, e se você também pôs dinheiro do seu bolso. Tem um negócio que a gente chama de skin the game. Se você vendeu o seu carro, vendeu o seu Velotrol, vende o que você tem e põe esse seu dinheiro na sua empresa. Se você acredita na sua empresa, você tem que provar pra gente, né? Então o Renan vai explicar assim, depois que é passada essa fase, que a gente olha o problema, a gente entende a solução, vê que faz sentido, entende o modelo de negócio para ver se você vai conseguir monetizar ou não, é hora da gente chegar no consenso de quanto de dinheiro eu dou por qual percentual da empresa. E aí o Renan vai contar pra gente um pouco de como que isso é feito, tá? Bom, então dado que a gente já começou já entendeu o negócio, já entendeu a solução que ele oferece, como que ele aborda um problema, identifica e faz o diagnóstico desse problema para apontar uma possível solução, agora ele começa a transformar tudo num modelo de negócio e não mais numa tecnologia. E aí é que acaba essa parte mais sonhadora do investimento em venture capital, porque na verdade nada mais é do que comprar participação de um negócio de capital privado, ou então em forma de empréstimo, uma estrutura de investimento a gente pode falar num outro momento. Uhum. Então a gente faz um negócio antes de investir que se chama due diligence, que é a diligência, é uma análise mais aprofundada e detalhada a respeito de alguns pontos da startup. Então eu gosto de dividir em 4 pontos. Claro que eu não vou conseguir abordar todos os tópicos. Por exemplo, a parte legal, eu tento envolver um time de advogados, ou se tiver um advogado para investir junto também é uma excelente ideia. Mas eu aconselho sempre você falar com pessoas que entendam dos assuntos na hora de fazer a diligência, porque isso vai mitigar alguns riscos desse investimento que, por definição, venture já é risco. Então, é um capital de risco, você já está apostando muito e muito alto. Claro que o ticket acaba sendo menor, mas você está apostando num retorno muito alto nesse investimento, e claro que as chances de falhar são muito altas também. E para mitigar esses riscos, você controla algumas variáveis, você analisa elas antes de pôr o seu dinheiro, para pelo menos você estar seguro daquilo que você está fazendo na hora de fazer o depósito. Uhum. Então vamos lá.
A primeira parte que eu olho geralmente são os fundadores, tá? Então, um time, para mim, representa aí, 60% do investimento. Então, em quem eu estou investindo? Então, eu começo a pensar assim, cara, essa pessoa tem um histórico, um currículo voltado para o mercado que ela está atuando, ela tem alguma influência de vendas, ela atua fazendo vendas para mercados de seguradoras, ela atua com bancos, trabalhou na área de crédito, desenvolveu uma fintech que aborda crédito, tenta solucionar algum problema relacionado a crédito. Então, só para entender, 60% da análise, ela não é a ideia. Mais da metade, então, que a gente olha é o time. Capacidade de execução desse time, é isso? Exato. Então a gente tem... vocês podem olhar o histórico de startups do Brasil na lista dos melhores fundos, que nem sempre a gente tem as ideias mais geniais, mas com certeza a gente tem as melhores execuções. Então a gente não precisa resolver o primeiro problema do mundo, ou a gente não precisa ser o próximo inventor do Google, ou da Apple, ou do Dropbox, que são empresas que se relacionaram em alguma forma na história da Plug and Play. Você precisa ter um poder de execução, você precisa conhecer o seu mercado e o seu consumidor. Legal. Porque dessa forma você vai escalar e você vai conseguir gerar receita, e consequentemente você vai conseguir gerar lucro, que no final do dia, como qualquer negócio, é o mais relevante, tá? Legal. Então vamos lá. Segundo ponto. O segundo ponto, além da expertise que esses founders têm, eu faço uma checagem legal. Então eu baixo a capivara mesmo dos caras, eu vejo se os caras não têm nenhum relacionamento com crime, ou eles estão devendo dinheiro, ou se estão envolvidos com drogas, essas coisas. Que isso é mais fácil de achar porque sai na mídia. Uhum. Mas tem algumas coisas sobre os caras estarem devendo, alguma inadimplência, alguma briga familiar, algum processo rolando que pode prejudicar o andamento da empresa, o engajamento do founder dentro da companhia. Então eu faço a gente chama de background check, que é a checagem do histórico do empreendedor. Legal. Tá? Depois da due diligence sobre os founders da empresa, os fundadores, eu olho também a parte comercial. Então eu olho a parte que relaciona a marketing, vendas e resultados com os consumidores. Então, como a gente está falando de investimento anjo, que é a primeira rodada junto com Friends and Family, que também a gente pode falar em um outro momento, mas como é no estágio inicial da startup, ou no estágio de validação ainda de negócio, seja para começar a vender ou para finalizar a tecnologia, ou o que quer que seja, que esteja aí no mapa de desenvolvimento dos fundadores, a gente não tem muitos números para olhar. O que a gente olha geralmente é a estratégia, o benchmark, que é como você se compara a outras empresas, sejam do seu setor de atuação ou não, podem ser qualquer case de sucesso. Legal. Então eu olho aí a estratégia de vendas, eu olho a estratégia de marketing, eu olho o tamanho de mercado, eu olho um negócio que a gente chama de addressable market, que é quando o cara define ou a empreendedora define qual é o mercado que ela de fato consegue atingir naquele momento. Então, sei lá, você consegue escalar, que é crescer as suas vendas, o seu negócio, para as 3 vizinhanças aqui do lado, para 3 blocos, 3 quadras, 3 ruas, 3 cidades, 3 países. Onde você quer chegar agora? Como que você vai chegar? Qual é a sua estratégia? Como que você projeta esse número de clientes? E qual a estratégia você vai determinar para você poder atingir essas pessoas que você quer dentro das suas projeções? Legal. Eu valido, vejo se isso faz sentido. Claro que a gente não consegue testar isso antes de botar o dinheiro, mas a gente tem que ver se faz sentido. E por isso que a gente olha os founders primeiro, para ver se eles têm algum conhecimento sobre o mercado, se eles já sabem mais ou menos como funciona, qual é o comportamento do consumidor frente a um novo negócio, a um novo serviço, e também a versão à tecnologia. Legal, então resumindo é o seguinte, se o cara chega com uma ideia de fazer suco de jabuticaba, e só tem jabuticaba no Brasil, o mercado dele é o Brasil, né? Que é onde tem produção para isso, que o pessoal vai consumir ou não, blá blá blá. Você quer fabricar jabuticaba na China, hoje é mais difícil, não tem jabuticaba na China. Então o que o Renato está falando é isso, dentro do que você espera prover de solução para uma dor que existe, qual que é o seu mercado para isso? Que tamanho que a gente está falando? Um negócio que eu acho que é legal diferenciar usando o exemplo da jabuticaba qual que é o tamanho total de mercado. No final, quem não é alérgico à jabuticaba pode consumir um suco de jabuticaba. Exato. Então o mercado é o mundo todo, a população toda, tirando os que são alérgicos à jabuticaba, que eu acho que eu nunca vi ninguém. Exato. Mas qual que é o seu addressable market? Qual que é o mercado que você consegue mirar naquele momento? Nem todo mundo vai consumir jabuticaba. Exato. Né? E não só isso, você não consegue chegar em lugares muito distantes sem você gastar todo o dinheiro que você tem para chegar lá com logística, distribuição, produção. Você não consegue suprir a demanda de uma quantidade enorme de pessoas. Exato. Então você tem que determinar qual é o mercado que você quer atingir naquele round de investimento, que a gente está falando de investimento anjo, que é o primeiro
round para você poder escalar o seu negócio, começar a trilhar aí a sua história e deixar o seu legado nessa empresa. Show. Então, 1 é o time, 2, estratégia comercial, Aí 3... o terceiro ponto que eu olho sempre é a parte financeira. Tem uma sigla que é KPI, que são os índices-chave de performance. Eu sempre deixo essa parte na parte de due diligence a gente chama de financial, mas é a parte de análise financeira. Então eu olho bem a parte de contabilidade. Eu olho a parte de receita, eu olho a parte de custos, eu olho a parte de projeções. Eu vejo como custo e receita se relacionam para ver se eu vou ter uma margem operacional. É claro que no round de anjo a gente ainda não espera que ele atinja o break-even, mas se ele espera atingir, por quê? Por que ele não vai crescer numa velocidade maior do que a do break-even? Porque crescimento, geralmente, claro que eu não posso falar por 100% dos cases porque eu não estudei eles, mas eu posso dizer que a grande maioria, o crescimento está atrelado a custo. Então, quanto mais rápido você quer escalar para a sua tecnologia, o seu serviço ou produto chegar mais longe, mais rápido, você tem um custo maior e nem sempre a receita acompanha por conta da sua estratégia de escalar o negócio. Exatamente. Às vezes você oferece desconto, você oferece cupom promocional e tudo isso quem paga é a startup. Então você queima a caixa para poder explorar mais o seu mercado em rounds menores ou no momento em que a sua startup precisa de velocidade. Legal. E está atrelado ao custo. Legal. E aí, dentro disso que o Renan está falando, boa parte financeira que a gente analisa é quanto do dinheiro que você está gerando, você reinveste para o seu negócio crescer. Então a gente pega startup que está falando que está tendo receita líquida de X, mas ele não gasta aquele montante para fazer o negócio crescer, para nós também não é muito interessante. A gente quer ver o negócio crescer. Então tudo que ele ganha, ele teria, teoricamente, que gastar para fazer o negócio escalar. Exato. No momento que você escolhe investir numa estrutura de venture capital, você sempre está pensando no retorno que você vai ter quando você sair do investimento, ou seja, quando em algum evento de liquidez, ou seja, quando tiver dinheiro injetado para você sair, para recomprar a sua participação, você vai ter multiplicado o capital investido. Exatamente. Existe um outro tipo de investimento que você aplica para retirar dividendos, que é quando você tem lucro líquido na empresa, esse lucro líquido ele tem que ser aplicado de alguma forma ou distribuído entre os sócios. E aí existem negócios nos quais você vive de dividendos, e você não precisa mais crescer, você já está num negócio super rentável, que gera liquidez no final do ano, e essa liquidez pode ser distribuída entre os sócios, mas aí é outro tipo de investimento. Show. Nós, como investidores, olhamos empresas que querem reinvestir 100% do capital que é utilizado como lucro, e muitas vezes isso está atrelado ao contrato, tá? Como o financeiro depende muito do mercado que você está atuando, do modelo de negócio, se é B2B ou B2C, que a gente também pode falar num outro momento, o que é cada um, mas na verdade são negócios voltados para empresas, pessoas jurídicas e negócios voltados para consumidores finais, a gente tem KPIs que são muito diferentes. Mas basicamente eles giram em torno da estrutura de como você gera receita e como você tem os seus custos, como você estrutura os seus custos e como você projeta isso, e você chega nisso através de uma série de indicadores. Pode ser seguidores no Instagram, pode ser conversão de link, pode ser conversão em site, pode ser tempo de tráfego dentro do site. Tudo isso requer um investimento que você acha que vai dar algum retorno financeiro. Show. Claro que ele pode ser direto ou indireto. E aí a gente pode explicar também estratégias de marketing em outro vídeo. Show. Vocês viram que eu faço xabá assim, a roda. Né? E o último, não menos importante... Cara, o último geralmente é o que eu menos participo, que é o due diligence de legal, que é a parte jurídica da análise. Então a gente avalia os contratos que eles têm com os clientes, a gente olha a proteção de patente, se é uma tecnologia avançada, tem a própria parte do background check dos fundadores da empresa, eu peço para um time de advogados me ajudar. E, cara, isso é muito importante porque é isso que valida tudo que eles me falaram no momento que eles apresentaram um pitch, que é a apresentação inicial das startups. Então, se ele falou que ele tem receita de 500 mil, eu quero validar isso vendo o contrato que ele tem com os clientes, tá? E se não tiver por contrato, a gente considera uma informação falsa e, cara, com certeza um negócio que passa informação errada pra gente não é um mercado, não é um negócio que merece o nosso investimento, até porque um dos principais valores do Venture Capital é a ética e a integridade. Legal. Bom demais. Então, recapitulando, pessoal, a gente olha, não só nós, investidores anjo, venture capital, que tem aquela diferença que a gente falou, anjo, uma diferença de cheque, mais early stage, mais startups que estão começando, o pre-seeds, que é entre o anjo e o seed, que é um cara que pega um pouco mais de dinheiro, ele está ali no meio, começando a ter tração, já chega no Series A para frente, já é o VC, já é o venture capital, aí são cheques maiores, a empresa já tem mais clientes, já tem renda e tudo mais. Então, todos eles olham basicamente isso. Time, a parte comercial, modelo de negócio, go-to-market, financeiro,
quanto que esse cara já teve de renda, quanto que ele reinveste, qual que é a taxa que ele gasta de dinheiro por mês, quanto que ele ganha de dinheiro por mês, quanto que ele ganha de dinheiro por ano, quanto que ele queima por mês, quanto que ele queima por ano, o que é custo fixo, todos esses pontos. E a parte jurídica, se tem uma patente envolvida, se não tem, qual parte legal que a gente precisa estar de olho. Isso tudo, quando a gente avalia e vai para uma mesa de negociação, é utilizado para a gente fazer aquilo que a gente chama de valuation. Desse screening, a gente vai junto com o empreendedor pedir para ele primeiro qual que é o valuation, né? Quanto que ele está pedindo de dinheiro por qual percentual da empresa, e a gente com isso consegue identificar se está dentro ou não. E aí a gente vai explicar o que é valuation, mas não é nesse vídeo, vai ser no próximo. E aí comenta aqui embaixo para nós, dentro dessa série, o que vocês mais querem saber. Querem saber, a gente já explicou um pouco da estrutura de avaliação para investimento anjo. Se vocês quiserem saber mais sobre fazer pitch, mais sobre como são as estratégias de marketing, mais sobre o fluxo financeiro, mais sobre a parte de VCs, qual o tamanho do cheque que funciona entre os VCs. E aí no próximo vídeo a gente vai falar de valuation. Então vocês deixam os comentários aqui, compartilha para aquele amigo seu que tá penando com o investidor. O cara não consegue investidor de jeito nenhum. Pode ser que ele tenha algum probleminha aqui, ajuste pequeno que ele deve fazer. E às vezes esse vídeo vai ajudar ele a matar essa dor que ele tem, tá? E qualquer comentário que vocês tiverem, chama a gente aqui, segue esse cara aqui. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês seguirem ele no Instagram. E a gente vai estar aqui direto com vocês agora. Beleza? Meu parça? Valeu, tamo junto.